Nos 75 anos das farmácias Correia Rosa, queremos continuar a fazer história com os protagonistas dos dias de hoje. Profissionais de saúde a conversar com outros profissionais que contribuem diariamente para a saúde de todos. Uma conversa informal sobre como abordar a saúde, como prevenir e, acima de tudo, diferentes perspectivas na saúde que podem e devem ser complementares. O cuidado está nos pequenos detalhes e é isso que faz a nossa história, na saúde e na doença, na parte física e na parte mental, da nossa comunidade para o mundo e para si. O meu nome é Catarina Tacanho, sou farmacêutica, mãe e diretora-geral das Farmácias Correia Rosa. Espero que este podcast o ajude a cuidar ainda melhor de si e da sua saúde e bem-estar. Obrigada. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast das Farmácias Correia Rosa, Saúde que faz História, onde celebramos 75 anos de serviço à comunidade. Eu sou Vanessa Azevedo, sou farmacêutica há 11 anos e há 11 anos que trabalho nas Farmácias Correia Rosa. Sou apaixonada por dermocosmética, por isso é uma área na qual tenho vindo sempre a tentar estudar mais, aprofundar mais os meus conhecimentos, porque acredito profundamente que cuidar da pele é cuidar da saúde. Este é, aliás, o ponto, o elo de comunicação aqui com a nossa convidada de hoje, Sandra Martins, fundadora da SM Cosmetology, uma das unidades produtivas, uma das 24 unidades produtivas artesanais que existem em Portugal, uma delas aqui na nossa cidade, Caldas da Rainha. Antes de mais, Sandra, muito obrigada por estar aqui connosco hoje, por ter aceito o convite. E vamos ter agora aqui uns bons minutos de conversa sobre cosmética sustentável, entre outros assuntos. Portanto, se estão curiosos, fiquem connosco. Sandra, para começar, tenho que lhe perguntar quem é a Sandra Martins, como é que começou esta paixão pela cosmética? Conte-nos um bocadinho do seu percurso. Olá, muito obrigada por este convite. É um prazer estar aqui a conversar com a Vanessa, uma apaixonada também pela cosmética. Bem, na verdade, eu quando era pequena dizia que queria ser professora ou empregada de escritório. Hum, Comecei por cumprir a segunda, portanto, eu licenciei-me em Gestão de Empresas, no Instituto Politécnico de Leiria e exerci durante cerca de 20 anos a profissão de contabilista, técnica oficial de contas. Apesar de sempre ter gostado de cosmética, eu recordo-me quando eu era jovem, na adolescência, cheguei até a ser revendedora de produtos cosméticos. Hum, mas, portanto, acabei por seguir a área, da gestão, mas a uma determinada altura, ali com a proximidade dos 40, dizem que os 40, não é, por vezes modificam-nos a vida, e efetivamente eu deixei de me identificar com aquilo que eu fazia. E para mim é muito importante eu sentir paixão pelo que eu estou a fazer. E comecei a procurar, alternativas. Foi uma fase difícil, porque, não é, de repente mudarmos a nossa vida e deixarmos de nos identificar com aquilo que fazemos, sairmos da nossa zona de conforto, irmos à procura, é quase como começar novamente do zero, não é? Então, com o que é que eu me identifico afinal? E nessa busca fui fazer um curso de massagem Ayurveda. Entretanto, tinha encontrado na livraria Lelo, no Porto, um livro sobre plantas. Era um livro assim muito completo, que falava desde as plantas no seu habitat, ou seja, como cultivar e cuidar, a sua utilização na culinária, na cosmética, as tradicionais mesinhas com chazinhos. Uhum. E eu comecei a fazer uns óleos. Quando eu fui fazer o curso de massagem, eu levava o meu óleo já preparado e então os meus colegas todos queriam usar o meu óleo. E então eu percebi que aquilo que eu gostava realmente era de fazer as preparações e não propriamente a massagem. Eu gostava muito de fazer a massagem e de receber, mas sentia que a minha vocação não era por ali. Esse curso de massagem foi quase que um meio para chegar, Foi. hum, à vocação final, não é? Sim, foi aí Foi uma ponte. foi uma ponte, foi aí que eu efetivamente descobri onde é que eu me sentia bem, o que é que me Uhum. apaixonava e onde é que eu me sentia realizada. Era efetivamente a perceber o que é que eu podia juntar, adicionar. Foi também aí que eu conheci a aromoterapia Uhum. e foi aí que eu comecei a apaixonar-me por esta área e sempre também, talvez num sentido de poder ajudar os outros, de fazê-los sentirem-se melhores, Uhum. e portanto começou, efetivamente, o Ayurveda foi importante porque trouxe-me esse conhecimento de qual é que era o meu caminho.
E, Exatamente. inclusive ainda hoje mantenho na nossa linha de produtos 3 óleos que eu na altura esbocei para cada um dos doshas do sistema do Ayurveda. E perduram Perdoam até até hoje, hoje sim, sim. na gama de produtos da Sim. SM Cosmetology, que tinha outro nome na altura. Na altura tinha outro nome, sim, na altura o projeto chamava-se Poção Mágica, porque tudo começou assim, desta forma, embora eu na altura estivesse à procura do meu caminho, mas tudo isto ainda era algo que era uma brincadeira, digamos, era ainda um hobby, não era, ou seja, na altura não pensava tornar isto sério, Sério. uma coisa a sério. E então eu fazia para os meus filhos também, e perguntei-lhes, então, e que nome é que nós agora vamos dar, não é? Estas pomadinhas, a estes óleos. Ah, mãe, então pode ser Poção Mágica. Pronto, e Para os ficou. filhos, Para os então, filhos é que deram deram um nome. E ficou. Depois, efetivamente, eu fui percebendo que era aquilo que me fazia feliz e o meu desgosto com a contabilidade era cada vez maior, eu já não conseguia trabalhar com vontade na área e comecei a preparar o caminho. Na altura ainda era um pouco difícil pensar em fazer o caminho, porque só em 2013, quando entrou em vigor o Regulamento 1223, houve então uma pequena abertura para que efetivamente se pudesse exercer esta atividade neste modelo, não é, de produção em pequena escala. Porque anteriormente ao Regulamento 1223, que entrou em vigor em 2013, era um bocadinho difícil em termos de regulamentação conseguirmos fazer aqui um enquadramento legal desta atividade de produção em pequena escala. E pronto, embora tenha sido um caminho difícil, mas sim, o projeto depois nasceu em 2013, na altura com o nome Poção Mágica. Muito bem. E depois disso, de 2013, portanto, foi assim o ano mesmo de transição. Foi. 2013. Finais de 2013 foi quando eu comecei a iniciar, a preparar, portanto, as fórmulas, a fazermos a certificação, os relatórios de avaliação de segurança das formulações, todos os registros que são necessários no CPNP, em Farmed, sim. Finais de 2013, inícios de 2014. E quando é que entrou aí depois o mestrado? Que sei que existe. O mestrado foi mais recente, ou seja, inicialmente começou por uma pós-graduação, portanto, eu sou uma pessoa que adora conhecimento e adora estudar. O meu marido Já a tinha brincar. dado para perceber, sem dúvida alguma. O meu marido a brincar sempre disse: os teus filhos vão terminar a escola e tu continuas a estudar. E foi verdade. E depois, Em 2016 eu soube de uma pós-graduação na Faculdade de Farmácia de Lisboa. Tive a minha conhecimento, faculdade também. uma excelente faculdade. Sem dúvida, sim. E pensei, e por que não? Era isto que eu gostava mesmo de fazer. Eu, já que estou nesta área, eu quero adquirir mais conhecimento. E pensei, isto é um bocadinho despropositado, porque eu não sou da área, mas eu preciso de adquirir conhecimento. Ou seja, não existia a condição para me poder inscrever. Eu tivesse efetivamente que pertencer à área, que ter um antecedente na área, pensei, por que não? Porque não? Inscrevi-me e foi a melhor coisa que eu podia ter feito. Que bom. Frequentei a pós-graduação em 2016, conheci duas docentes extraordinárias que me acompanham até hoje, a professora Helena Ribeiro e a professora Joana Marto, e a partir daí não deixei mais a Faculdade de Farmácia. Todos os anos havia repetição da pós-graduação e a possibilidade de nós nos podermos inscrever para nos atualizarmos, porque isto é uma área também onde está em constante evolução. Exatamente. E eu fui frequentando todas as versões seguintes, até que, portanto, em 2022 foi lançado o ano zero, digamos, portanto, o primeiro ano, o ano teste do mestrado em cosmetologia, e eu tive a sorte de fazer parte do grupo que integrou esse primeiro ano, um grupo de 5, e foi fantástico, foi uma experiência muito cansativa, muito exigente, Acredito. mas fantástica. Tive a sorte de ter novamente a professora Helena e a professora Joana como coordenadoras do mestrado e um grupo de colegas, obrigado.
que, bom. que ficaram amigos e que têm sido Claro que sim. um pilar muito importante também para mim, porque Porque nós ficam com algo partilhamos em comum, conhecimento, não sim, é? partilhamos Exatamente. conhecimento e são realmente Cada um nas nas suas suas áreas, acabam mas por partilhar. sim, Isso é sim, muito e bom. foi uma experiência muito positiva. Que bom. Sandra, é assim, o seu percurso é super inspirador, porque é mesmo, Obrigada. é dizer que nunca é tarde realmente para nós seguirmos os nossos sonhos, não é? E que não há mal nenhum de realmente, ao longo da nossa vida, nós queremos experimentar coisas diferentes. Não tem mal Não, não, absolutamente nenhum, não absolutamente é? nenhum. Aquela coisa de que antigamente havia de estudei para isto e vou ser isto o resto da minha vida. A Sandra é a prova viva de que não tem que ser Não tem que assim. ser. Mas uma coisa que admiro muito em si é realmente essa busca incessante por conhecimento e por formação, porque acho que realmente é isso é que depois nos torna melhores naquilo que nós fazemos. Sim, Isso é é muito muito bom. importante, sim. E há uma coisa que lá está, liga-nos a cosmética, mas a cosmética acaba por estar muito relacionada com a área da saúde. Um, a cosmética, o cuidado com a pele e não só na questão da doença, porque às vezes nós pensamos, ai, a cosmética é saúde quando eu trato uma doença de pele. Mas na minha opinião não é bem assim, porque o simples cuidar da imagem para nos sentirmos bem na nossa pele é também um cuidado de saúde. Assim, O que é que acha sobre isto? concordo, concordo plenamente com a Vanessa. Aliás, eu diria, inclusive, que existem duas questões nesta associação de cosmética e saúde. Um, a meu ver, um, eu posso até não ter qualquer patologia de pele, mas se eu não cuidar da minha pele, e pelo menos os cuidados básicos, limpar e hidratar, corro sérios riscos de vir a desenvolver uma patologia. Exato. Principalmente se eu tiver um tipo de pele seca, um tipo de pele sensível. Eu que sempre vivi com um tipo de pele seca, eu sei bem o que é. Se eu não hidratar, se eu não fizer o cuidado básico de hidratar, eu no mesmo dia eu fico com a pele a repuxar, sensação de Uhum. picada, ardor, prurido. Portanto, isto num dia. Ora, Exato. se eu estivesse muitos dias sem fazer qualquer cuidado, a barreira cutânea, que já de si é fragilizada, iria ficar muito Muito mais. mais. Portanto, e sabemos como é barreira cutânea fragilizada, Entrada de entrada, agentes, micro-organismos que não interessam para nada, que nada. nos vão adoecer, perdemos ainda mais água da nossa pele, Exatamente. que é importante também para a saúde da Portanto, pele. Portanto, daí é uma patologia, são dois passinhos. exatamente. E depois o outro lado é que efetivamente a cosmética é uma oportunidade de nos sentirmos bem, porque se eu me sentir bem, isso vai melhorar a minha autoestima. E Exatamente. se a minha autoestima estiver bem, se eu gostar daquilo que eu estou a ver ao espelho, não é? Eu melhoro a minha autoestima e a minha saúde mental, que também é uma área da Exatamente. saúde muito importante. Exatamente. Para além de que cosméticos que as pessoas associam a maquilhagem, cosméticos não é só maquilhagem. Não é só maquilhagem. Maquilhagem, não é? Eu Exatamente. preciso de um desodorizante para não me sentir com odor e isso vai-me Exato. dar confiança. Eu preciso de tomar banho e um sabonete é um produto cosmético. Eu preciso de lavar o cabelo e o shampoo é um produto cosmético. Eu preciso de lavar os dentes e uma pasta de dentes é um produto Exatamente. cosmético. E Portanto, as às pessoas, vezes as pessoas dizem, eu não, eu não uso eu cosméticos. sou uma pessoa muito simples, gosto de mim ao natural, não uso cosméticos, mas os cosméticos estão na nossa vida, felizmente, não é? Porque até Sim, ao natural nós tomamos banho, não é? Nós fazemos a nossa higiene e aí os cosméticos estão sempre presentes e realmente é muito importante a escolha do cosmético certo, é. porque muitas das vezes, cosmético, não há de ter assim tanto impacto na saúde. É E eu isso. discordo completamente. Também eu. Eu fervo quando dizem que realmente o cosmético não tem grande importância, Sim, até, porque por vezes até dizem, "Ah, é para a pele, qualquer coisa serve." exatamente não, Não porque é as nossas assim. peles são todas diferentes, não é tantas reações que se vêem hoje em dia, até cada vez em Em pessoas cada vez crianças, mais novas, sim, exatamente, aqui com a difusão das redes sociais e determinados produtos, vêem-se crianças, adolescentes a utilizarem ativos que nunca serão bem tolerados numa pele tão jovem e depois isso tem um impacto na saúde. claro, Portanto, claro. sem dúvida alguma, aqui falou de dois pontos, estamos mesmo bem alinhadas, não é? Saúde física e E mental. mental, sim, E sim. E os cosméticos têm esse papel fundamental e realmente é um alerta que eu gostaria de deixar, que
devem cuidar da vossa pele e não pensar na pele apenas como algo supérfluo e um invólucro É o nosso maior órgão, não é? exatamente, e portanto, talvez quem já tenha tido a experiência de alguma patologia de pele, valorize mais o cuidado com a pele. Quem Sim. nunca teve, talvez porque não tenha tido essa experiência e essa Sim. percepção e não valorize É algo tanto. que eu posso confirmar pela experiência de balcão, que sim, geralmente quem já teve algum problema de pele já valoriza este nosso órgão de outra forma, não só como algo que está ali, enquanto pessoas que realmente nunca tiveram nenhum problema vão sempre associar a pele a uma coisa meramente estética. Exatamente, Sim, também é a percepção que eu tenho. cabe-nos muito a nós, não é? Também mudarmos um bocadinho essa forma de Esse pensar, paradigma, também exatamente, penso que sim, porque a pele Vanessa. não é só, a minha pele daqui a uns tempos não vai ser só a pele na qual eu vou envelhecer, e porque vai ter rugas e que vai ter perda de elasticidade, é a minha casa também no fundo, não é? Como é que eu vou Sim, estar com a minha pele e como é que isso depois vai impactar a minha saúde, lá está, física e e mental. Vai mental. muito além de só da parte meramente estética, concordo Concordo, plenamente. Se concordo. tivéssemos combinado, não tinha corrido tão bem. Acho que sim, Sandra, Vanessa. outra pergunta que também que tenho que lhe fazer para mim é muito importante muitas vezes quando nós falamos em cosmética natural, artesanal, e também muito porque às vezes é divulgada dessa forma até pelos próprios produtores. Pensa-se muito, é natural, foi criado lá em casa da pessoa, com a plantinha biológica lá do jardim, mas o que é certo é que não é bem assim, não é? Portanto, a cosmética artesanal também, e que já foi falando aqui um bocadinho, está sujeita a uma série de parâmetros de qualidade, não é? Sim, sim, Que são fundamentais para, na realidade, serem consideradas unidades produtivas artesanais, artesanais, não é? exato. E nisso a Sandra tem aqui uma grande escola, não é? E então eu gostava que me explicasse um bocadinho aqui estas diferenças que existem entre um produto natural, não é? Que é feito, às vezes não sabemos bem onde, e no caso, uma SM Cosmetology, por exemplo. Pronto, é uma questão muito pertinente, Vanessa, porque efetivamente, eu acho que nos últimos anos, ao mesmo tempo que emergiu este conceito de cosmética natural, também se criou um mito de que fazer produtos cosméticos é algo muito simples e que facilmente se podem fazer em Misturam-se lá casa. umas coisas Sim, e tá. mas, na verdade, existe toda uma regulamentação, e eu falei há pouco no regulamento no 1223, para além de mais alguma legislação a nível nacional, e de alterações que surgem todos os dias, mas, portanto, isto para dizer que existe um enquadramento legal que, que tem de ser cumprido e que deve ser cumprido, e não é apenas por uma questão de cumprimento do normativo legal, é uma questão de segurança. A evolução, Exatamente. toda a evolução da legislação ao longo dos anos foi sempre no sentido de trazer segurança para o O consumidor. consumidor, exato. E apesar de nos parecer algo muito inócuo, eu utilizar as plantinhas que eu produzo lá em casa e fazer uns produtos de cosmética em casa, eu própria foi assim que comecei, mas nós, à medida que vamos avançando e que vamos adquirindo conhecimento, também nos cabe ter também, trazer à consciência o que é que realmente podemos fazer e o que é que não podemos fazer e quais são as implicações. Claro. É eh, uma uma responsabilidade também que responsabilidade, tem sim, perante sim. E o portanto, consumidor. não só não sabemos as condições dessas plantas que nós estamos a cultivar em casa, no sentido de que nós efetivamente com o nosso, estamos a dar o nosso melhor e com todo o amor e carinho criamos aquelas plantas, mas não podemos aferir se não existem metais pesados no terreno, se efetivamente os fitofármacos que o vizinho usa, se efetivamente não passaram para as nossas plantas, portanto não conseguimos aferir se Claro, são biológicas ou não. claro. Essa é uma Não das questões. conseguem Portanto, garantir aquela a qualidade. qualidade da matéria-prima, Sim, no e fundo. também, de facto, lá está, não conseguem depois até de um lote para o outro, não é? Garantirem que aquele produto vai ser igual, Sim, não não é? consigo, portanto, no produto não está sujeito à análise, não é verificado, portanto, não conseguimos Claro, aferir a qualidade da matéria-prima, por um lado. exato. Por outro lado, temos também aí uma questão que é a facilidade com que os ativos biológicos, não é, desenvolvem fungos e bolores, porque as plantas têm, mesmo depois de secas, têm uma percentagem de água e isso é meio caminho andado para o Claro. desenvolvimento de micro-organismos.
Depois, ao fazermos a utilização, por exemplo, dessas plantas num contexto de casa, hum, tudo vai depender muito do produto, ou seja, aqui a segurança ou o perigo vai depender muito do produto que estamos a elaborar, Uhum. mas, por exemplo, um creme é algo que eu acho realmente muito perigoso de se fazer em casa, Uhum. porque um creme tem uma percentagem de água muito elevada. Nós, quando fazemos um creme, nós precisamos de fazer uma série de análises laboratoriais, entre as quais o challenge test, para percebermos se aquele conservante é o adequado para aquela formulação, Uhum. hum, os ensaios de estabilidade e depois, por cada lote que é produzido, terá que ser feito o controle microbiológico, apesar de já termos feito o challenge test e de sabermos que à partida aquele conservante, aquele sistema de conservação, não é, nos garante que o produto Vai se manter vai se estável? manter, mas mesmo assim, em cada lote de produção pode algo acontecer. Claro. Portanto, antes de ser libertado para o mercado, são necessários fazer o controle microbiológico Uhum. do lote. Nós em casa não temos essa possibilidade, Claro. portanto, um creme é, assim, eu diria que está no topo da pirâmide daquilo que não se deve fazer em casa. Ok. Depois, os sabonetes, ok, do menos mal, porque pelo seu hum, caráter alcalino já temos aqui alguma proteção. Aliás, Uhum. são dos poucos produtos que, se efetivamente se confirmar que o seu pH é acima de 10, estão dispensados de controle microbiológico. Ok. Mas também aí está, portanto, o seu pH deverá ser acima de 10 para dispensar o controle microbiológico, mas atenção, também não muito acima, porque senão, entretanto, já estamos perante um produto demasiado Exato. alcalino. Exatamente, senão Portanto, ficamos aqui com os buraquinhos na na pele, pele, entretanto. portanto, ou seja, Exato. mesmo assim, até nesse é preciso muito cuidado. Claro. E depois, por exemplo, um grande mito que existe é que cosméticos sólidos é algo tranquilo de se produzir, portanto, não são necessários grandes cuidados. Errado, Errado. errado. Um shampoo sólido tem água. Um shampoo sólido tem um pH que não o dispensa do controle microbiológico e vai estar num ambiente que é altamente sensível. Exatamente, para o Umidade e calor. desenvolvimento, exatamente, isto porque a água é sempre aqui Um fator. um fator de desenvolvimento, não é, de micro-organismos que não interessam para a nossa saúde, não é? E acaba Exatamente. por estar muito E que mais podem sujeito ser a até isso. perigosos numa pele que possa estar lesionada, utilizar um produto Exatamente. cosmético que possa conter algum micro-organismo patogénico, poderemos estar a criar aqui uma situação de saúde muito grave. Exatamente. Portanto, lá está a tal relação dos cosméticos com a saúde e também com a doença, E não com é? a Porque doença, sim, o próprio cosmético até pode potenciar, se não for um cosmético, hum, lá está, com os estudos, não é? E com as análises que deveria ter tido antes de entrar na nossa casa, não é? Pode ter um impacto negativo pode, na pode. nossa Por isso é saúde. que, aliás, a minha tese de mestrado foi precisamente sobre as boas práticas de fabrico, a dificuldade da implementação nas boas práticas de fabrico numa unidade produtiva artesanal, porque efetivamente não é fácil. A legislação, não existe uma legislação específica para as unidades produtivas artesanais. Portanto, Ok. as unidades produtivas artesanais cumprem a mesma regulamentação que qualquer indústria nacional ou a nível europeu. Portanto, é claro que numa unidade produtiva artesanal torna-se mais difícil implementar algumas das normas, Claro. mas é preciso aqui perceber quais é que são realmente imprescindíveis e quais é que se conseguem de alguma forma contornar um pouquinho melhor, mas sempre cumprindo, porque hum, aquilo que eu gostaria de transmitir, e foi esse o objetivo também da minha tese, é que as pessoas percebessem que, mais do que cumprir um normativo, as boas práticas de fabrico são a garantia da qualidade do produto e da segurança do produto. Exatamente. E com essa confiança, e no seu caso, tendo em conta que faz tudo, não é? Como deve ser, digamos Pelo assim, menos fazemos por isso. e com certeza, não é? Tendo por cima com um mestrado nessa área, o seu próprio nível de exigência torna-se muito maior, não é? Sim, Claro, porque assim como disse, não começou desta maneira, todo o conhecimento foi vindo posteriormente e neste momento, eu acredito, já nem se vê sequer a produzir algo sem passar por uma série por todos os controlos que os sim, seus é produtos uma grande passam, que é uma responsabilidade. grande responsabilidade, É, não é? O que começou por uma brincadeira, depois na realidade, eu costumo sempre dizer, quem mais sabe, o conhecimento traz-nos sempre mais responsabilidade, não sim, é? sim, ai, sem dúvida. Mas ao mesmo tempo também tem a segurança de que realmente aquilo que coloca no mercado
é seguro. É seguro, E está sim. mesmo. E atenção, quando digo seguro, não diga, não é ser seguro, não é ser adequado a todas as pessoas. Sim, Que as pessoas às vezes têm. É seguro. Sim, é seguro, mas tem que ser utilizado na pele certa, na pessoa certa, não da é? forma Portanto, correta e de qualquer das formas, nós sabemos que uma pele, pode reagir a um produto e outra pele a esse mesmo produto não reage, até porque nós exatamente. temos principalmente os óleos essenciais e as fragrâncias que contêm alergenos. E Exatamente. portanto, uma pessoa e qualquer um pode desencadear, desenvolver uma reação a um alergeno. Eles inclusive Exatamente. são de obrigação declarativa na rotulagem e vai aumentar, a rotulagem, a lista de ingredientes vai aumentar consideravelmente, porque Sempre a bom lista, saber. sim, a lista de Exato. alergenos de obrigação, declarativa passou de 26 para 84, se eu não estou em erro. Portanto, a lista de ingredientes vai aumentar consideravelmente devido à obrigação de declarar os alergenos, porque são eles muitas das vezes os responsáveis pelas reações adversas dos produtos E cosméticos. que na realidade isso também muitas vezes só se sabe precisamente depois do produto Ah, ir para o sim, mercado, não é? Por isso é que é sim, importante reportar sempre. as reações Falamos adversas, aqui, por exemplo, na farmácia, este produto fez uma determinada reação e nós passámos sempre para as marcas também, porque sim, pode ser sempre algo novo que não estava reportado e no fundo é assim também ao longo destes anos passámos de uma lista sim, de 20 e poucos para 80 e tal, não é? exatamente, Portanto, sim, isto também requer muito, às vezes, digamos que a parte do consumidor também é muito dar feedback em relação também a alguma reação que não se estivesse à espera, porque a partir daí tudo pode melhorar, não é? Há e mais sim, conhecimento, isso é claro, sempre importante. Claro que não é aquilo que se pretende, mas as peles não são todas iguais. E aliás, as peles estão a mudar também cada vez mais, também com o nosso com o nosso estilo de vida, portanto é normal que novas coisas também possam sim, aparecer. sim, e estamos muito expostos, muito, ou seja, cada vez mais estamos expostos a um ambiente de alergenos, desde do próprio ar, não é? À poluição existente. Nós usamos diariamente um sem número de produtos cosméticos, todos eles com fragrâncias e com óleos essenciais. Portanto, nós temos Exatamente. uma exposição muito grande. Ao longo do tempo, podemos vir a desencadear uma reação. Claro que sim, exatamente. Mas pelo menos lá está. Produzindo da forma certa e com a responsabilidade, pelo menos já sabemos que Que, estamos a à colocar partida, no mercado algo. E eu creio que este é um dos segredos da nossa parceria, Farmácias Correia Rosa, com a SM Cosmetology, nós sabemos realmente que estamos a trabalhar com produtos que são produzidos de acordo com a legislação, que cumprem todas as normas e parâmetros de qualidade, mas além disso, o facto de nós termos uma parceria com uma empresa local tem aqui várias vantagens do ponto de vista da sustentabilidade que também gostava que a Sandra falasse um bocadinho. Vanessa, eu gosto muito eu tenho uma frase que é: eu gosto de pensar global e agir local. E esta parceria permite concretizar isso, porque a sustentabilidade, no fundo, não é só ambiental, é também económica e social, e nós, com esta parceria, penso que conseguimos chegar aos três pilares da sustentabilidade: económica, porque ajudamos a economia local; social, porque estamos aqui hoje a socializar, não é? Exato. E ambiental, porque há, por exemplo, uma questão que a Vanessa já percebeu, que nós dispensamos as embalagens secundárias. Sim. Portanto, nós nos nossos produtos não utilizamos embalagens secundária. Mas imagine, se eu quiser, possivelmente se eu quiser exportar, ou seja, se os meus produtos tiverem que viajar Uhum. numa distância muito longa, eles necessariamente, possivelmente passariam a ter que ser acondicionados de uma outra forma. Exato. Não sei se nesse contexto eu conseguiria efetivamente dispensar a embalagem secundária, porque Exatamente. ela também serve de acondicionamento ao produto. Que iria Ou implicar seja, mais gasto, e mais recursos, mais. mais recursos e também mais desperdício, não é? Porque as embalagens secundárias Também. acabam por ser um desperdício, porque Exatamente. grande parte das vezes elas acondicionam apenas o produto e quando chegam ao consumidor são descartadas. Portanto, nós neste contexto de proximidade conseguimos que efetivamente elas não sejam necessárias e conseguimos
supri-las e aí estamos realmente a reduzir o impacto ambiental das Claro. embalagens, que é sempre enorme. Claro que sim. Algo no qual também acabamos por poupar imenso é o facto da Sandra nos vir entregar Exato, as também encomendas à mão, sem implicar aqui gastos de transporte, de sim, transporte, sim, sim, etc. sim. Para terminar, Sandra, eu ficava aqui mais Sim, uma hora, ficávamos, 2 horas, ficávamos. ficámos aqui o tempo todo a conversar, porque temos tanta coisa boa para partilhar. Mas tenho uma derradeira pergunta para lhe fazer, que é comum a todos os nossos convidados, que é: se mandasse na saúde do país, o que é que faria? Ou o que é que mudaria? Podem ser duas. Pode, sim. Então, a primeira era, de alguma forma, criar mais literacia na área da cosmética, para que as pessoas tenham mais consciência da importância de cuidarem da pele enquanto efetivamente um ato de saúde. A outra, e porque é uma situação que neste momento me diz particularmente respeito, seria criar a consulta da menopausa. Ou, quem sabe, até nas farmácias podermos vir a usufruir de um atendimento personalizado e direcionado para esta fase da vida da mulher, que eu acho que não tem sido devidamente falada e acompanhada. Aliás, até há pouco tempo era muito tabu. Sim. Portanto, os sintomas que eram relatados eram os sintomas tradicionais de afrontamentos, e sabemos que esta fase da vida da mulher vai muito para além disso, não só em termos de pele, que muda drasticamente, Exato. como em termos emocionais, cognitivos, e efetivamente acho que há necessidade de se repensar, e assim como existe a consulta de planeamento familiar, que a partir do momento em que a mulher entra na menopausa fica vedada a essas consultas, porque deixa de fazer parte Mas depois também não há outras consultas não há mais acompanhamento. específicas mais que nos específico. ajudem nessa Sim. área, nessa fase da nossa vida, no caso. E outro dia eu perguntei à minha médica de família que suplemento é que ela me recomendava, porque eu sinto necessidade de suplementar, e ela disse: pergunto na farmácia. E eu pensei: pois, realmente seria também uma boa ideia as farmácias também poderem. Para Ou seja, eu acho que desenvolvermos. toda a sociedade tem que se ajustar, porque efetivamente a mulher hoje na menopausa tem uma vida ainda ativa, tem muitas das vezes ainda filhos na idade da Da adolescência, adolescência é um e desafio, não portanto é? tem toda uma vida muito exigente, e portanto precisa de um acompanhamento muito diferente das gerações anteriores. Excelente ponto de vista, Sandra. Fica até uma ideia eventualmente para um próximo podcast, Quem sabe, não eu é? acho Um que é tema um que tema é muito mesmo muito interessante. pertinente. Bem, chegámos ao fim do nosso episódio. Tenho a agradecer imenso à Sandra por ter aceito o convite, por estar aqui com partilhas tão boas. Como digo, podíamos ficar ainda mais tempo porque é um gosto ouvi-la. Obrigada. A vocês que nos ouviram, esperamos mesmo que fiquem inspirados, porque sem dúvida que a Sandra é uma inspiração, e que contem sempre com as farmácias Correia Rosa e com a SM Cosmetology para cuidar mais e melhor da vossa pele. As Correia Rosa estão consigo há 75 anos, porque cuidar é uma herança. Fiquem connosco até ao próximo episódio.